Dando continuidade à EOCM, Economia e Operações Comerciais Marítimas, vamos entrar no capítulo 7. No capítulo 7, a gente vai falar sobre documentos de embarque de carga. A gente vai falar sobre a nota de engajamento, o recibo do imediato, o conhecimento do embarque e o manifesto de carga. No Brasil, o Código Comercial ele estabelece que toda embarcação brasileira deve ter a bordo alguns documentos, né, como o registro no Tribunal do Comércio, um passaporte, entre aspas, ou seja, o passaporte do navio, assim como nós temos, pessoas físicas, temos o nosso passaporte, ou seja, os dados de origem do navio. O rol de equipagem, apesar do termo equipagem, aí exatamente equipagem é um termo utilizado no meio marítimo para dizer as pessoas que trabalham naquele navio, tá? O manifesto ou a guia da alfândega do último porto brasileiro, a carta de fretamento ou conhecimento de carga e existência a bordo, as despesas que foram realizadas, ou seja, os recibos das despesas dos portos, né, da onde sair, e um exemplar do Código Comercial, entre outros. Aqui não cabe muito aprofundar. Diante dessa exigência, a gente então trabalha nos documentos básicos que a gente vai encontrar, tá? Então, começando pelo Booking Note, né? É um documento provisório enquanto não se tem o BL, tá? Então ele vai estar comprovando exatamente qual foi o acordo que foi feito. Quando a gente fala fechamento de praça, é o acordo da utilização das compartimentagens do navio, né? E onde são colocadas o quê? As condições desse acordo. Reserva da praça, definição do transportador, embarcador, como está aí escrito. A quantidade, a embalagem, etc. Então ele é um rascunho, ou o primeiro elemento em termos documentais, que dá uma garantia tanto ao transportador quanto ao dono da carga, tá bom? O segundo documento que a gente fala é o recibo do imediato, que é o comprovante do imediato navio como um recibo de carga. Toda a carga que entra e sai de bordo fica sobre a égide, ou seja, sobre a condução do imediato. Não necessariamente vai ser ele que vai ficar acompanhando de início ao fim, tá? Os outros oficiais também trabalham nisso. Mas presta, ele tem por delegação do comandante a autoridade para exatamente acompanhar tudo isso. E ele é diretamente responsabilizado pela carga a bordo. Ainda que a gente sempre lembre que o comandante a bordo é responsável por tudo. Mas quando se fala de carga, até pelas leis e convenções internacionais, o imediato ele tem esse grau elevado de responsabilidade, de preocupação. Então toda carga que entra a bordo tem que ter esse documento, o recibo de carga assinado pelo imediato. O terceiro que a gente fala é o conhecimento de embarque, o BL. BL vem da língua inglesa, é Bill of Lading, então por isso BL, e ele prova a propriedade da carga e documenta o transporte. Tá? Ele tem três finalidades principais: uma finalidade de contrato, uma finalidade de título de propriedade e uma finalidade de recibo de entrega. O BL ele pode ter cláusulas impressas, então já tem um modelo próprio, pré-definido, e cláusulas digitadas. Ou seja, são complementos que são feitos àquelas cláusulas básicas. Né? Quando tem cláusula digitada, elas prevalecem em relação às impressas. Por quê? Elas estão tratando de assuntos não genéricos, e sim específicos. Tá? No geral, um BL consta nome do navio, porto de embarque, de descarga, entre outras informações. Tá? Condições aparentes da carga, ou seja, o estado, a data prevista do embarque, quantidade, número, descrição, como eu estou falando aí, e inúmeras outras coisas. Ele já tem uma padronização. Como nós já falamos, uma das finalidades do BL pode ser exatamente o de contrato, né, do transporte. Então, na ausência de um contrato de afretamento, ele preenche todos os requisitos de um contrato de transporte.
Na cabotagem brasileira, a gente já tem um formulário de conhecimento que é um modelo próprio e já busca prevenir controvérsias, aonde tem até o texto como eu coloco aí para vocês. Tá? O embarcador declara conhecer as condições de transporte constantes, tudo isso, gente, para minimizar qualquer problemas entre o dono da carga e o transportador. Então, o BL ele contém cláusulas impressas e digitadas, como a gente já chamou a atenção. As cláusulas digitadas elas sempre vão prevalecer sobre as impressas, porque elas vão estar tratando de um item ou uma especificidade daquele contrato. Os BLs eles mencionam aquilo que é convencionado ou registrado e regulado por leis. Então ele já vem com algumas cláusulas padrões impressas, por isso que a gente fala das cláusulas impressas e digitadas. Eu estou batendo bastante nisso, tá? Então é muito importante vocês terem essa noção. Tudo que for digitado, ele tem uma prioridade em cima do impresso. Mas algumas cláusulas impressas para servir de exemplo para vocês, a mais famosa é a cláusula Paramount, que submete o contrato a uma lei específica ou a Convenção de Bruxelas de 1924, que a gente conhece como regras de Haia. Um exemplo de leis específicas, a gente pode citar essas duas, assim como as regras de Haia, né? Que seriam o quê? O que as regras de Haia definem? Definem as responsabilidades do transportador. Tá? Nesse slide, então, eu apresento para vocês um exemplo do texto. É o texto mais comum você usar relacionado à cláusula Paramount. Então, ela vem normalmente com essa escrita, e aí isso já vem impresso no modelo de contrato. Tá? Além da cláusula Paramount, a gente também tem outras cláusulas impressas importantes e tradicionais, como as que definem as regras e regulam a definição de avarias e desvios de rota, que são as regras de York e Antuérpia. Também cláusulas sobre transbordo de carga, cláusulas sobre transporte de animais vivos, quando for o caso, disposições sobre cais especiais, mercadorias específicas e algumas outras peculiaridades, cláusulas sobre limitação de responsabilidade do transportador. Coisas que são mais padronizadas e comum no transporte marítimo. Por fim, a gente tem as cláusulas de exceção, que são as que têm por finalidade isentar os transportadores de responsabilidades em situações atípicas, como por exemplo que a gente está falando agora, da vivência de uma quarentena, que a gente está no mundo todo. Também ato ou negligência ou falta do capitão do navio, ou seja, capitão do navio aqui, o sentido de comandante do navio, incêndio, a menos que tenha sido causado pelo transportador, atos de Deus, atos de guerra. Atos de Deus são terremotos, furacões, tempestades muito grandes, atos de guerra decorrentes de estar numa zona de guerra, arrestos ou embarques feitos por autoridades, greves, tumultos, etc. Então, as cláusulas de exceção também, por vezes, são impressas, mas são impressas em todas. Normalmente, aqueles navios que já transitam em áreas de guerra, onde está acontecendo uma guerra, eles já vêm com essas cláusulas impressas. O navio que não está naquela rota não vai ter essa cláusula impressa, vai ter um contrato mais flexível, né? Vamos assim dizer, não seria bem o termo flexível, sem essa necessidade de impressão. Finalizando então o conhecimento de embarque, o BL, né? Eles podem ser nominativos ou ao portador. Trazer um paralelo para vocês. Vocês são jovens, mas talvez vocês não entendam. Mas eu vou tentar trazer um paralelo. Todo mundo conhece dinheiro, cartão e cheque. O cheque, todo mundo conhece, é aquele talonário que vem no banco, que você pega na máquina. Aquele cheque, quando você preenche um valor, você pode botar ele sem preencher o nome de uma pessoa ou colocando o nome de uma pessoa ou de uma empresa. Quando ele tem o nome da empresa, ou seja, paga esse cheque o valor X e coloca o nome da empresa ou o nome de uma pessoa, a gente diz que ele é nominativo. Se não tem nada escrito a quem ou a qual empresa ser pago, ele é um cheque ao portador, ou seja, qualquer um pode resgatar ele.
é a mesma coisa. Então o BL ele pode ser nominal ou ao portador, ou seja, quem estiver portando dele tem os direitos dele. Se tiver nominal, tem que ser um representante legal daquela pessoa. Os nominativos, que é exatamente esse que é nominal, né, eles podem ser a ordem ou não. Tá? O que quer dizer isso? A ordem, a pessoa pode não ser ela mesma, ela pode endossar para um terceiro, tá? Receber aquele valor, ou ser o dono daquele BL, sempre trabalhando nesse paralelo. Agora, se ele não for, então ele não permite o endosso, então só o proprietário é que vai ter a correspondência, tanto ao cheque quanto ao BL, tá bom? Então aí, em inglês, eles têm dois nomes que distinguem exatamente isso, se ele é a ordem ou não. Então, o a ordem ou não vai ser sempre relacionado a um BL nominativo, uma classificação de BL nominativo. Se o BL for o portador, ele não tem essa figura, ok? Por fim, então, vamos falar do manifesto de carga, né? Ele vai estar especificando as cargas e os destinos delas, tá? Ele não é um documento que não tem função comercial. Ele tem uma função apenas de fiscalizar, ou seja, é um documento que vai ser muito importante para o imediato emitir aquele recibo, que é o documento 2 que a gente falou. Porque ele vai fiscalizar o que está entrando efetivamente e o que vai estar saindo no porto. Então, ele é um documento de manuseio, tá? De controle fiscal. Como ele é de origem fiscal, né? Ou seja, com um foco muito mais fiscal, ele normalmente ele é preparado pelos agentes nos portos de carregamento, se baseando aonde? No BL. Tá? E por que isso acontece, gente? Porque às vezes nem tudo que está no BL previsto para chegar não chega. Lembra que a gente já viu que pode acontecer a carga perder o navio, e aí tem o frete morto. Lembra que a gente falou isso na última aula? Então o BL é o que se pretende, mas às vezes não acontece. Então o conhecimento é uma coisa que vai dar a oportunidade de se preencher o manifesto. O manifesto é o real, é o que efetivamente vai estar sendo carregado no navio. O ideal é que o manifesto represente toda a veracidade do BL, mas por vezes alguma daquelas cargas não chegam ao navio. Tá? Então o navio deve trazer para o porto de descarga tanto manifesto quanto forem os portos de carregamento. Então o manifesto ele é individualizado. O número de cópias aí depende da exigência de cada país. Assim, finalizando o manifesto de carga, a parte de documentos, o manifesto de carga ele se divide em duas partes. A parte de cima, como se fosse um cabeçalho, onde você vai ter o nome do navio, do comandante, do armador, porto de embarque, porto de descarga, todas as informações, data de saída, local e data, dentre outras, né? E na parte de baixo, a gente vai ver no próximo slide. Então, finalizando esse capítulo 7, o manifesto de carga, como a gente viu no slide anterior, ele tem o cabeçalho, ou seja, a parte de cima, e o seu corpo, a parte de baixo. Que aí nessa parte vai constar o número do conhecimento, nomes do embarcador, dos consignatários, marcas de números, peso para pagamento, valor total do frete. Aí se o fator descritivo é por peso, por volume. O importante, ele vai estar com base no BL, trazendo as funções de fiscalização, permitindo a fiscalização pelo imediato, que então, em cima disso, vai poder emitir o recibo do imediato. Por quê? Ele vai estar constatando o que efetivamente vai estar entrando a bordo. Por isso que normalmente é o agente no ato do carregamento que preenche. Ok? Assim a gente finaliza o capítulo 7 e vamos dar sequência ao curso.